ter um diagnóstico para fazer terapia? Essa é uma dúvida que eu recebi aqui e eu resolvi esclarecer ela de uma vez por todas. Oi, eu me chamo Ana, eu sou psicóloga e pra gente começar a conversar, vamos definir o que é um transtorno mental? Porque a gente vê muitas pessoas se autodiagnosticando na internet. Elas pegam um sintoma isolado, por exemplo, desatenção, e acham que elas têm TDAH. Mas quando a gente fala em transtorno mental, não existe sintoma X que signifique transtorno Y. A desatenção ela pode estar envolvida em outros diagnósticos também. Então, quando você percebe que você tem alguma característica sua, algum sintoma que está te incomodando, você precisa procurar um profissional para fazer esse diagnóstico. O transtorno mental, ele vai ter um conjunto de sintomas que vão trazer bastante prejuízo para a vida da pessoa. Não é uma coisa que acontece de vez em quando, em ambientes específicos, com pessoas específicas. É uma coisa que traz bastante prejuízo. E tem 3 coisas que a gente olha para poder fazer um diagnóstico que eu vou dividir aqui com vocês. A primeira coisa é a frequência com que esses sintomas vão aparecer. Como eu falei, não é uma coisa que acontece de vez em quando. É uma coisa que vai acontecer recorrentemente na sua vida. Então, por exemplo, se você se sente ansioso uma vez a cada 2 meses, quando você faz uma entrevista de emprego, quando você tem uma apresentação para fazer, isso é muito natural. A ansiedade é uma coisa que, quando a gente vai falar de um transtorno de ansiedade, é uma coisa que acontece recorrentemente na vida da pessoa, em alguns casos mais de uma vez no dia. A segunda coisa é a intensidade. Não é uma coisa que acontece que te incomoda um pouquinho. É uma coisa que vai te incomodar muito. E uma outra coisa que é muito interessante da gente olhar é que vai ter essa intensidade até nos relacionamentos. Então, se você tem um problema que acontece com a sua mãe, então vamos supor, você tem um problema com a sua mãe e aí você se sente ansiosa quando está perto dela. Isso não significa que você tem um transtorno. Todos nós já nos sentimos tristes, já nos sentimos ansiosos, tivemos preocupações, experimentamos algum tipo de instabilidade emocional. Isso é natural. E a terceira coisa é que isso causa um prejuízo na vida da pessoa. Como tem frequência e intensidade e acontece em vários ambientes e com várias pessoas diferentes, isso pode até começar a interferir os relacionamentos, o trabalho da pessoa, pode começar as pessoas a se afastarem dela, inclusive prejudicar outras pessoas. Então você percebe que não é uma coisa que acontece de vez em quando, uma coisa que te incomoda um pouquinho, é uma coisa que tem uma frequência, uma intensidade, um prejuízo significativo. Dito isso, nem todo mundo tem transtorno mental. Na verdade, a minoria das pessoas tem. Embora seja um número crescente, não é todo mundo que você conhece que tem. E aí você pode estar se perguntando, tá, eu entendi o que é um transtorno mental, eu entendi que talvez eu não tenha um, que eu tenha só alguns sintomas que não têm intensidade, frequência suficiente. E aí, pra que eu faria terapia já que eu não tenho? As pessoas têm essa ilusão de que a terapia serve só para isso. Mas terapia, na verdade, como eu falei, se a maioria das pessoas não tem um transtorno mental, para que as pessoas fazem terapia? Porque todos nós temos processos desadaptativos. O que é isso então, Ana? Por exemplo, um medo de dizer não. E aí, nesse medo de dizer não, a pessoa vai dizendo sim para todo mundo, querendo agradar todo mundo. E isso prejudica a vida dela. Apesar dela não ter um transtorno, ela tem um prejuízo na vida dela. Outra coisa, a pessoa ela não sabe resolver os próprios problemas e ela fica sempre recorrendo aos outros, criando uma dependência emocional, criando uma necessidade de sempre ter a aprovação do outro. Isso também é um processo adaptativo. Todos nós experimentamos essas coisas e aí a terapia ela serve exatamente para isso. Para ajudar o paciente a reconhecer que ele tem um processo que está atrapalhando a vida dele e instrumentalizar ele a resolver esse problema. E aí a gente vai, diante da disponibilidade dessa pessoa, entender quais ferramentas ela pode desenvolver para lidar melhor com esse problema dela. A terapia, ela é um processo individualizado, não existe uma coisa que funcione para todo mundo. Apesar de cada um se relacionar com os seus sintomas de uma forma muito única, a gente precisa entender como que isso aparece na vida dessa pessoa, por que aparece e como que a gente pode intervir. Quais são as coisas que no caso desse paciente funciona. Então, se você vem desse vídeo, primeiro, identificou que você tem um transtorno mental, desconfia que você tem, procure um profissional para fazer esse diagnóstico. Não é legal você sair se autodiagnosticando, porque tem muitas coisas que podem escapar da sua visão. Agora, se você é outra pessoa que não tem um transtorno mental, mas tem um problema na sua vida, a terapia ela também pode ser para você. Então é muito importante que não deixe chegar num ponto que vire um prejuízo, uma frequência e uma intensidade muito grande na sua vida. É importante cuidar desses processos cedo para que você aprenda a resolver os seus problemas e que isso não crie um prejuízo maior. Eu espero muito que esse vídeo faça sentido por aí, que você entenda para quem que é a terapia. É para uma pessoa que tem um transtorno mental? Não somente, para ela também. Mas para mim que tem um problema e que não sei resolver ele, também. Para que isso não me gere um problema maior. O fato de você negar que você tem um problema não vai fazer ele desaparecer e muito provavelmente também não vai resolver. Porque se você soubesse resolver, acredito eu que você não é bobinho o suficiente para continuar dentro do seu próprio problema. Talvez a forma como você tem lidado com isso não está sendo efetiva. Não significa que você não está tentando. Mas está resolvendo?
resolvendo? É isso, um beijo e a gente se vê amanhã.